A perseguida da gordinha carismática foi quem trepidou primeiro com o som do pedreiro. Era uma tarde ensolarada e vibrante. O céu parecia um enorme oceano azul sem fim. Vanessa, uma gordinha carismática, caminhava confiante pela calçada, toda animada com seu vestido justo que contornava suas curvas de forma ousada. O tecido colava-se ao seu corpo, moldando-se como se tivesse sido feito sob medida só para ela. Ela adorava seu jeito autêntico de ser, sempre com uma piada pronta, um sorriso largo e um humor tão inusitado que fazia os outros rirem sem querer. Mas naquele dia, algo estava no ar, algo diferente. Quando Vanessa atravessou a rua, um calor subiu pelo seu rosto, mas não era apenas o sol. Era a presença hipnotizante de um pedreiro que estava trabalhando próximo dali. Ele estava suado, com um boné virado, e seus olhos, bem escondidos sob a aba, pareciam brilhar como se tivessem vida própria. Ela parou. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. O som do trânsito, o coração de Vanessa disparou como uma bateria ensandecida. E ali estava a perseguida, como ela chamava seu instinto mais profundo e muitas vezes escondido. A barriga começou a latejar, como se estivesse se preparando para uma batalha. O pedreiro, com seu shorts justo, revelava uma silhueta que fazia a perseguida dela tremer pela primeira vez. Havia algo quase primal naquela conexão. Quando ele se abaixou para pegar uma ferramenta, seu corpo parecia se expandir em um magnetismo irresistível. O mundo girava e ela estava presa naquela cena, como um quadro de um artista maluco que decidisse capturar a vibração do desejo a cada pincelada. Ela mordeu o lábio, um gesto involuntário. No fundo, sabia que tinha uma aliança reluzente em seu dedo, um lembrete constante do que era certo e moral. Mas naquela fração de segundo, a impulsividade a consumiu. Era a batalha entre o correto e o que seu corpo ansiava. E a perseguida estava cansada de esperar. Seria possível ignorar a Fá? A tensão era palpável. O que ela faria agora? O que essa centena de desejos significava? O universo poderia estar oferecendo uma escolha entre fugir ou se entregar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E ali estava Vanessa, um turbilhão de emoções, enquanto a vida continuava girando ao seu redor. O olhar hipnotizante do pedreiro fazia seu coração disparar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um grito estridente cortou o ar, congelando tudo. Fica longe dela. Era Luana, sua melhor amiga, que se aproximava com um olhar feroz e a postura desafiadora. O rosto de Vanessa se contorceu em confusão. O que Luana estava fazendo ali? Mas a cena não parou para explicações. Luana caminhou rápido, e sua voz não deixava espaço para dúvidas. Ele é problema, Vanessa. Você sabe do que estou falando. O pedreiro, antes sedutor, agora parecia perdido. A tensão cresceu e o sorriso de Vanessa desmoronou feito um castelo de areia. O que sua amiga sabia que ela não sabia? O olhar de Luana galvanizou a atenção da multidão ao redor, fazendo algumas cabeças se virarem, murmurando em curiosidade. O calor que antes preenchia o ar se transformou em um gelo cortante. Eu não quero que você se machuque, Luana continuou, suas palavras pesadas como chumbo. Aquele cara, ele já feriu alguém que eu conheço. Você não pode.
A intensidade dos olhos de Luana parecia buscar alguma resposta no rosto de Vanessa, mas a confusão só aumentava. Que segredos estavam escondidos por trás daquela voz preocupada? O pedreiro tentou se explicar, levantando as mãos, mas o gesto não fez diferença. Ele começou, mas Luana cortou sua fala, sua voz alta como um relâmpago em um céu sereno. Você tem que ouvir. Não é só uma atração passageira, Vanessa. Ele pode te causar um grande mal. Um nó se formou na garganta de Vanessa. Tudo ficou paralisado. A multidão em volta agora assistia o drama de perto, como se um espetáculo estivesse prestes a ocorrer. O suor escorria pela testa do pedreiro, mas Vanessa não conseguia desviar o olhar dele. Ele parecia vulnerável, mas havia uma sombra em seus olhos que apenas Luana parecia notar. Ele mente, Vanessa. As palavras de Luana eram uma bala. Acredite em mim, ele não é o que parece. A cena adquiriu um tom sombrio. Vanessa sentiu o peso do anel em seu dedo, um lembrete angustiante do que ela tinha, do que poderia perder. A determinação de Luana e o olhar desconfiado da multidão foram como garras, segurando-a em um momento que parecia se estender indefinidamente. Você está errada. Eu só queria conhecer ele. Vanessa murmurou, a voz quase falhando. A determinação de Luana não vacilava. Foi então que a verdade surgiu em um estalo de horror. O que ela estava descendo na espiral do desejo poderia se transformar em um pesadelo real. E antes que pudesse pensar mais, um grito rompera o silêncio, e uma mulher se aproximou rapidamente, o rosto pálido de medo. Ele não é quem você pensa que é. Ele está aqui para fazer algo pior do que você imagina. As palavras dela foram cortadas por uma buzina alta, mas a mensagem era clara. Os ecos de um segredo profundo estavam prestes a ser revelados. Vanessa sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão grave? O pedreiro, com a feição agora entre a perplexidade e a raiva, olhava de um lado para o outro, completamente fora de lugar. O sol brilhava, mas a atmosfera pesava. O que ela deveria fazer? A emoção a consumia, enquanto sua mente lutava para processar tudo. Desnecessário, perigoso, sedutor. O que ela realmente sabia sobre aquele homem? A escolha entre continuar seguindo a atração ou se afastar da escuridão que parecia se aproximar se tornava cada vez mais difícil. O mundo ao redor dela girava, e ela podia sentir os olhares em sua direção. Todo o calor do dia agora parecia um convite ao caos. E, enquanto o eco das verdades ainda não contadas ressoava dentro dela, o futuro parecia pender na balança. O que aconteceria em seguida, com todos os segredos prestes a serem desvelados? E ali estava Vanessa, um turbilhão de emoções, enquanto a vida continuava girando ao seu redor. O olhar hipnotizante do pedreiro fazia seu coração disparar, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um grito estridente cortou o ar, congelando tudo. Fica longe dela. Era Luana, sua melhor amiga, que se aproximava com um olhar feroz e a postura desafiadora. O rosto de Vanessa se contorceu em confusão. O que Luana estava fazendo ali? Mas a cena não parou para explicações. Luana caminhou rápido, e sua voz não deixava espaço para dúvidas. Ele é problema, Vanessa. Você sabe do que estou falando. O pedreiro, antes sedutor, agora parecia perdido. A tensão cresceu, e o sorriso de Vanessa desmoronou feito um castelo de areia. O que sua amiga sabia que ela não sabia? O olhar de Luana galvanizou a atenção da multidão ao redor, fazendo algumas cabeças se virarem, murmurando em curiosidade. O calor que antes preenchia o ar se transformou em um gelo cortante. Eu não quero que você se machuque, Luana continuou, suas palavras pesadas como chumbo. Aquele cara, ele já feriu alguém que eu conheço.
Você não pode. A intensidade dos olhos de Luana parecia buscar alguma resposta no rosto de Vanessa. Mas a confusão só aumentava. Que segredos estavam escondidos por trás daquela voz preocupada? O pedreiro tentou se explicar, levantando as mãos, mas o gesto não fez diferença. Ele começou, mas Luana cortou sua fala, sua voz alta como um relâmpago em um céu sereno. Você tem que ouvir. Não é só uma atração passageira, Vanessa. Ele pode te causar um grande mal. Um nó se formou na garganta de Vanessa. A multidão em volta agora assistia ao drama de perto, como se um espetáculo estivesse prestes a ocorrer. O suor escorria pela testa do pedreiro, mas Vanessa não conseguia desviar o olhar dele. Ele parecia vulnerável, mas havia uma sombra em seus olhos que apenas Luana parecia notar. Mente. Ele mente, Vanessa. As palavras de Luana eram uma bala. Acredite em mim, ele não é o que parece. A cena adquiriu um tom sombrio. Vanessa sentiu o peso do anel em seu dedo. Um lembrete angustiante do que ela tinha, do que poderia perder. A determinação de Luana e o olhar desconfiado da multidão foram como garras, segurando-a em um momento que parecia se estender indefinidamente. Você tá errada. Eu só queria conhecer ele. Vanessa murmurou, a voz quase falhando. Mas a determinação de Luana não vacilava. Foi então que a verdade surgiu em um estalo. O que ela estava descendo na espiral do desejo poderia se transformar em um pesadelo real. E antes que pudesse pensar mais, um grito rompeu o silêncio, e uma mulher se aproximou rapidamente, o rosto pálido de medo. Ele não é quem você pensa que é. Ele está aqui para fazer algo pior do que você imagina. As palavras dela foram cortadas por uma buzina alta, mas a mensagem era clara. Os ecos de um segredo profundo estavam prestes a ser revelados. Vanessa sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão grave? O pedreiro? Com a feição agora, entre a perplexidade e a raiva, olhava de um lado para o outro, completamente fora de lugar. O sol brilhava, mas a atmosfera pesava. O que ela deveria fazer? A emoção a consumia, enquanto sua mente lutava para processar tudo. Desnecessário, perigoso, sedutor. O que ela realmente sabia sobre aquele homem? A escolha entre continuar seguindo a atração ou se afastar da escuridão que parecia se aproximar se tornava cada vez mais difícil. E então, a mulher, ainda ofegante, se virou para os outros. Ele não é apenas um pedreiro, ele é um fugitivo. Acabou de escapar da prisão. O murmúrio da multidão tornou-se um rugido ensurdecedor. Vanessa ficou paralisada. O quê? Como? O pedreiro arregalou os olhos. E algo mudou em sua postura. A vulnerabilidade se transformou em uma expressão feroz. Não escutem ela. É mentira. Ele gritou, mas sua voz não tinha a mesma convicção. A multidão começou a se afastar dele, olhos cheios de medo. Luana segurou o braço de Vanessa, puxando-a para trás. Vamos, não fique perto dele. Mas aquele gesto fez com que o pedreiro se tornasse ainda mais agressivo. Ele deu um passo à frente, seu olhar ardido fixo em Vanessa. Você não me conhece, não sabe quem eu sou. As palavras dele soaram como um eco, e algo dentro de Vanessa trincou. Seu coração disparava não apenas de emoção, mas agora de um terror genuíno. Era tudo um grande erro. A atração, o desejo, tudo estava prestes a desmoronar? O que você tem a ver com isso? Vanessa perguntou com a voz trêmula. A multidão estava em silêncio, todos esperando. O pedreiro deu um passo à frente. Sua expressão se transformou em uma premonição de algo sombrio. Porque eu só queria vingança. A confusão reinava, e o ar parecia denso, carregado de segredos e verdades não ditas. E ali, no meio daquela revelação,
Vanessa percebeu que tudo o que acreditava sabia sobre ele poderia estar prestes a mudar. O futuro, agora incerto e ameaçador, levava ela a uma beira sem volta. As consequências daquela revelação eram impossíveis de prever. O que ela realmente queria saber era até onde aquele homem estava disposto a ir pela vingança. E por que exatamente ela se tornara parte disso? A atmosfera estava tensa, e o tempo parecia parar, enquanto todas aquelas palavras cortavam o ar como facas afiadas. Vingança? Vanessa estava em choque. O que ele poderia querer? Ela mal podia pensar. O pedreiro se aproximou ainda mais, seus olhos ardendo com algo que não conseguia identificar. Todo mundo assistia, e a voz daquela mulher ecoava em sua mente. Vingança? O que estava acontecendo? E você acha que eu sou um monstro? Ele berrou, sua voz reverberando. Eu só quero que a verdade venha à tona. O murmurinho da multidão aumentou como o som de um mar revolto. Ninguém se atrevia a interromper. Todos estavam hipnotizados, como se esperassem por um colapso. O calor do dia parecia quase sufocante. Vanessa mal conseguia respirar. Do que você está falando? A voz dela era um sussurro, rouca de confusão. O pedreiro, ou melhor, o fugitivo, estava mais agitado. Ele olhou para a multidão, como se estivesse tentando encontrar um aliado entre os desconhecidos. Ele não é um fugitivo. Uma voz familiar cortou novamente o ar. Era Luana, um olhar de determinação em seu rosto. Ele não é um simples pedreiro. Ele é John. Lembre-se de John, o cara que desapareceu antes do incêndio na fábrica. O que fez todos aqueles erros? Vanessa sentiu como se o chão a tivesse engolido. John? A história passou pela sua cabeça como um flash. O incêndio, as vidas perdidas, as notícias que haviam chocado a cidade. Agora tudo estava se conectando. A tensão cresceu a uma pressão quase insuportável, enquanto todos olhavam para o pedreiro, buscando uma resposta. Não, não sou ele, isso é uma mentira. Ele parecia desesperado, as mãos tremendo. O pânico em seu olhar era real. Mas a dúvida se espalhou pela multidão. O cerco se fechava, e o medo começou a permeá-los. Você não sabe o que aconteceu. Não acredite nela. Mas eu sei, gritou Luana sem se deter. Você matou pessoas, e agora está atrás de alguém. Não pode se esconder. Não! O grito do pedreiro ecoou, reverberando macabramente entre os rostos atônitos. Vanessa sentiu o ar apertar em seus pulmões. Ela queria entender, mas o pavor limitava seus pensamentos. Era um labirinto de emoções. O que ela deveria acreditar? A dor tóxica do seu coração falava de segurança. Mas agora o verdadeiro desconhecido estava diante dela. Uma sombra do passado. E no momento em que pensava que tudo já era bastante absurdo, o caos tomou conta. Um carro apareceu, avançando pela calçada. O som do motor alto e os freios rangendo cortaram o ar. Vanessa virou-se rapidamente, e a cena se desenrolou diante de seus olhos em câmera lenta. O impacto foi brutal. O carro atingiu o pedreiro, lançando-o para o chão. O espelho do veículo quebrou, e ela pôde ouvir a voz de alguém chorando. Meu Deus! O que está acontecendo? A multidão gritou. Um tumulto de vozes em estado de desespero. Vanessa ficou paralisada, seus pés cravados no chão. O pedreiro estava ali, deitado, e a cor em seu rosto desaparecia rapidamente. Ele se contorcia como se tentasse alcançar algo, mas estava preso sob o peso de seu próprio destino. Mas a reviravolta não parou por aí. Uma figura familiar saiu do carro, correndo em direção ao pedreiro. Era Sam, o ex-namorado de Vanessa. Ele estava pálido, seu olhar cheio de culpa. O que eu fiz? Sussurrou, enquanto todos assistiam com olhos arregalados, incrédulos. Eu só não queria que ele tivesse a chance. O que você sabe, Sam?
Vanessa sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? A verdade parecia uma cobaia em uma cruel experiência. A adrenalina corria em suas veias. Era uma teia de mentiras ainda mais complexa do que ela imaginou. Vanessa precisava saber. O que mais estava escondido? O que tudo aquilo significava? O futuro parecia sombrio, enquanto a verdade se aproximava, cada vez mais próxima, como uma tempestade prestes a desabar em cima dela. Lá estava Vanessa, paralisada, enquanto a cena ao seu redor se desenrolava em um frenesi. A confusão, o medo e a adrenalina pulsavam em suas veias. O pedreiro, ou melhor, John, estava estirado no chão e o pânico aumentava a cada segundo. Mas a situação ganhou uma nova dimensão quando Sam, o ex-namorado dela, acidentalmente se doou a mais perguntas do que respostas. Ele estava apavorado, e a expressão em seu rosto deixava claro que ele sabia mais do que estava dizendo. Sam, o que você fez? O tom de Vanessa estava carregado de desespero. Antes que ele pudesse responder, a multidão se dispersou, os rostos mudando de expressão, cada um lidando com o que acabara de acontecer. O silêncio teve um peso palpável, quase ensurdecedor. Eu não queria que ele te machucasse, Sam gritou, as palavras escapando de sua boca como um grito de liberdade. Mas em vez de alívio, isso apenas adicionou mais confusão. Ele não machucou ninguém, rebati Vanessa, sentindo a urgência de defender o pedreiro. No fundo, algo se agitou em seu coração. Mas era a urgência de Sam que dominava a cena. Você não se lembra do que aconteceu na fábrica? Ele era acusado de ser o responsável. Os murmúrios da multidão começaram a se intensificar novamente, e as sombras da dúvida começaram a pairar sobre Vanessa. Como assim, responsável? Mas a avalanche de pensamentos foi interrompida por um grito estridente. Ele estava me seguindo. Uma mulher que havia corrido para a frente estava agora em transe, a voz embargada. Houve fogo! Eu vi! Ele estava lá! As palavras dela atingiram como uma bomba, e as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Mas em uma forma que Vanessa não queria aceitar. Era para ser um acidente, eu juro! John finalmente conseguiu se erguer, o pânico em seus olhos transformando-se em desespero verdadeiro. Não fui eu! Você precisa acreditar em mim! Mas o que era acreditar neste mar de incertezas? A multidão agora se dividia, alguns próximos a John, outros recuando horrorizados. Cada um esperava a próxima movimentação, enquanto Vanessa tentava acalmar sua própria tempestade interior. Naquele momento, uma sirene soou ao longe. Uma luz piscante se aproximava. A polícia. A realidade estava prestes a abater-se sobre todos, inchando a tensão. E foi então que John, em um ato de desespero, gritou: "Para de tentar me incriminar! Você não tinha que estar aqui! Você!" Ele se virou para Vanessa, a culpa transparecendo em seu olhar. Você sabe quem eu sou! Não pode me julgar! Você era minha amiga!" As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Uma amiga? O que ele queria dizer com isso? Era impossível. Vanessa nunca o conhecera de verdade, ou tinha conhecido. Uma nova camada de confusão envolvia a já tensa situação. Justo quando a sirene se aproximava ao virar da esquina, a mulher que gritou antes, com os olhos arregalados, soltou a bomba. Ele não é apenas um fugitivo. O incêndio, ele não foi um acidente, foi um plano. Ele procurou vingança. Uma onda de choque percorreu a multidão. Vanessa não conseguia respirar. O que significava aquilo? O que realmente havia acontecido na fábrica? As palavras da mulher ecoaram na sua mente, e a dúvida começou a destruir a defesa que havia construído em torno de seu desejo. A sirene soou mais próxima, e Vanessa olhou fixamente para John, o pedreiro que antes era apenas um homem misterioso,
agora transformá-lo em um patinho feio envolvido numa teia de traições. O que ela realmente sabia sobre ele? O que ela achava que sabia? Era uma cortina de fumaça, e ela estava presa. O passado havia tudo mudado. Samuel a puxou pelo braço. Vamos, ele implorou. Mas seu olhar estava voltado para John, um homem agora mais enigmático do que antes. A verdade está prestes a vir à tona, Vanessa, e talvez você não queira saber. E ali estava ela, balançando em uma corda bamba, sem saber se deveria dar um passo para frente ou voltar atrás. O tempo estava se esgotando, o futuro estava incerto, e agora, mais do que nunca, Vanessa tinha que decidir. O que fazer com a verdade que se aproximava em um frenesi, pronta para explodir em sua vida? Vanessa estava paralisada, balançando entre o que ouvirá e o que sentia. O pesadelo se desenrolava diante dela, e o caos da multidão se misturava à agitação em seu coração. Sam a puxou pelo braço, mas ela não conseguia desgrudar o olhar de John. O mundo sumia ao redor, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Então um estrondo metálico cortou o ar. Um carro policial parou abruptamente, freios rangendo, e as portas se abriram de maneira abrupta. Policiais saltaram, prontos para agir, mas não eram apenas os oficiais que chamavam a atenção. Uma figura saiu do carro atrás deles, e o coração de Vanessa quase parou. Era a mãe de John. Ela parecia mais velha, com os olhos cansados, mas um fogo era visível em seu olhar. John! Ela gritou. O que você fez? A voz dela era uma mistura de amor e desespero. A multidão começou a murmurar, alguns temerosos, outros céticos. Ninguém sabia ao certo a que ela se referia. Vanessa sentiu um frio na espinha. O que aquilo significava? E antes que pudesse formular uma resposta, a mulher caminhou até frente e, com a voz firme, disse: ele não teve escolha. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais. John olhou para a mãe com desespero. Mãe, não, você não precisa se envolver. Mas era tarde demais. A tensão no ar crescia como uma tempestade, e a multidão observava, esperando ansiosamente pelo desenrolar. Antes do incêndio. Nós éramos uma família. Não é isso que você quer que as pessoas saibam. A mãe de John virou-se para a multidão, como se precisasse que todos ouvissem. Você não entendem. Eles mentiram para nós. Ele não começou o fogo. Havia muito mais naquela noite. A revelação deixou todos em silêncio por um instante. Uma nova camada de horror começava a se desenrolar. A mãe de John continuou, seu tom agora mais intenso, carregado de uma urgência palpável. Foi um plano, e não só do meu filho. Ele foi utilizado como bode expiatório. Ele não é um monstro. Os murmúrios da multidão viraram caos. Vanessa sentiu o estômago revirar. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Mas o que isto significa? O que realmente aconteceu? Embora tivesse dúvidas, uma parte dela queria acreditar nas palavras da mulher. Enquanto isso, John se contorceu, o desespero traduzido em lágrimas. Mãe, eu não quero mais isso. Por favor, tem que ser assim. Os olhos dele encontraram os de Vanessa, e algo no jeito que ele olhou fez seu coração disparar de novo. Seria possível que tudo o que ouvira até então não fosse a verdade? Você está mentindo! Sam gritou, repudiando as palavras da mãe de John. Todo mundo sabe que ele estava lá. Ele correu. É isso que um culpado faz. A mãe de John não se deixou abalar. Não sou eu que estou mentindo. As pessoas têm medo de saber a verdade, e por isso acabamos sendo levados a acreditar em mentiras. O incêndio foi uma consequência do que alguém iniciou, um plano para encobrir algo muito maior. As palavras dela tinham um peso,
como se um peso prestes a explodir estivesse em sua mente. A multidão se dividiu ainda mais e o pânico começou a tomar conta. O caos respirava fundo, o medo tomando as pessoas. Ele estava na linha de fogo, e você não entende o que ele passou. Ela se voltava para Vanessa agora, e por um momento havia uma conexão diferente entre elas. No final, é você que tem que decidir a quem acreditar. Mas você precisa saber que a verdade pode ser aterrorizante, Vanessa. E será muito mais do que apenas você e essa história que você está escutando. Os olhos da mulher brilharam com um misto de determinação e desespero. As palavras uma balança pesando a responsabilidade. E enquanto todo mundo esperava uma resposta, uma nova figura surgiu da multidão. E Vanessa a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe. Ela parecia tão pequena diante de toda aquela confusão, mas seus olhos estavam nítidos. Vanessa, você não pode acreditar nele. Você precisa se afastar. A confusão ficou ainda mais densa. O olhar de John se encheu de pavor, e Vanessa sentiu que a montanha-russa de emoções só estava começando. Por que sua mãe estava ali? O que ela sabia que todos ainda não estavam dispostos a revelar. O tempo parecia paralisado. Cada segundo arrastando-se como uma eternidade, como se tudo estivesse prestes a explodir e o verdadeiro significado de tudo, o passado de John, a revelação da mãe, o olhar aterrorizado de sua própria mãe, estava prestes a ser lançado em um verdadeiro caos. Com um aperto no peito, Vanessa percebeu que a verdade restante vinha a caminho, como um furacão, e a tempestade que se formava ao redor dela mostrava que o desfecho poderia ser muito mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido por trás de tantas mentiras? Vanessa estava paralisada, balançando entre o que ouvira e o que sentia. O pesadelo se desenrolava diante dela, e o caos da multidão se misturava à agitação em seu coração. Sam a puxou pelo braço, mas ela não conseguia desgrudar o olhar de John. O mundo sumia ao redor, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Então, um estrondo metálico cortou o ar. Um carro policial parou abruptamente, freios rangendo, e as portas se abriram de maneira abrupta. Policiais saltaram, prontos. "John!" ela gritou. "O que você fez?" A voz dela era uma mistura de amor e desespero. A multidão começou a murmurar, alguns temerosos, outros céticos. Ninguém sabia ao certo a que ela se referia. Vanessa sentiu um frio na espinha. O que aquilo significava? E antes que pudesse formular uma resposta, a mulher caminhou até frente e com a voz firme disse: "Ele não teve escolha. A verdade precisa vir à tona, antes que seja tarde demais." John olhou para a mãe com desespero. "Mãe, não! Você não precisa se envolver." Mas era tarde demais. A tensão no ar crescia como uma tempestade, e a multidão observava, esperando ansiosamente pelo desenrolar. Antes do incêndio, nós éramos uma família. Não é isso que você quer que as pessoas saibam? A mãe de John virou-se para a multidão, como se precisasse que todos ouvissem. "Vocês não entendem. Eles mentiram para nós. Ele não começou o fogo. Havia muito mais naquela noite." A revelação deixou todos em silêncio por um instante. Uma nova camada de horror começava a se desenrolar. A mãe de John continuou, seu tom agora mais intenso, carregado de uma urgência palpável. "Foi um plano, e não só do meu filho. Ele foi utilizado como bode expiatório. Ele não é um monstro." Os murmúrios da multidão viraram caos. Vanessa sentiu o estômago revirar. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Mas o que isto significa? O que realmente aconteceu? Embora tivesse dúvidas, uma parte dela queria acreditar nas palavras da mulher. Enquanto isso, John se contorceu, o desespero traduzido em lágrimas. "Mãe, eu não quero mais isso. Por favor, tem que ser assim." Os olhos dele encontraram os de Vanessa, e algo no jeito que ele olhou fez seu coração disparar de novo. Seria possível que tudo o que ouvira até então não fosse a verdade? "Você está mentindo."
Sam gritou, repudiando as palavras da mãe de John. Todo mundo sabe que ele estava lá. Ele correu. É isso que um culpado faz. A mãe de John não se deixou abalar. Não sou eu que estou mentindo. As pessoas têm medo de saber a verdade, e por isso acabamos sendo levados a acreditar em mentiras. O incêndio foi uma consequência do que alguém iniciou, um plano para encobrir algo muito maior. As palavras dela tinham um peso, como se um peso prestes a explodir estivesse em sua mente. A multidão se dividiu ainda mais, e o pânico começou a tomar conta. O caos respirava fundo, o medo tomando as pessoas. Ele estava na linha de fogo, e você não entende o que ele passou. Ela se voltava para Vanessa agora, e por um momento havia uma conexão diferente entre elas. No final, é você que tem que decidir a quem acreditar. Mas você precisa saber que a verdade pode ser aterrorizante, Vanessa. E será muito mais do que apenas você e essa história que você está escutando. Os olhos da mulher brilharam com um misto de determinação e desespero. As palavras uma balança pesando a responsabilidade. E enquanto todo mundo esperava uma resposta, uma nova figura surgiu da multidão, e Vanessa a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe. Ela parecia tão pequena diante de toda aquela confusão, mas seus olhos estavam nítidos. Vanessa, você não pode acreditar nele. Você precisa se afastar. A confusão ficou ainda mais densa. O olhar de John se encheu de pavor, e Vanessa sentiu que a montanha-russa de emoções só estava começando. Por que sua mãe estava ali? O que ela sabia que todos ainda não estavam dispostos a revelar? A verdade estava prestes a desmoronar. Sua mãe revelou, com a voz embargada: Vanessa, eu não quis lhe contar, mas você precisa saber que John é seu irmão. Ele é seu irmão perdido. O ar saiu dos pulmões de Vanessa como uma bala. Ela ficou paralisada. Como assim? As palavras da mãe ressoavam como um trovão. Tudo fez sentido. Cada pedaço da história, que parecia desconectado, agora se unia em um ponto aterrador. A multidão se dividiu. O que ela estava ouvindo era impensável. John, com lágrimas nos olhos, parecia devastado também. Mãe, não! Você não pode fazer isso! O desespero em sua voz ecoou, e a realidade estava se rasgando na frente dela. O passado que ela pensava que conhecia, tudo o que confiava, estava sendo corroído por essa revelação. Eu não sabia, ninguém sabia! Vanessa gritou, a dor no peito quase insuportável. O mundo estava girando, e a verdade que revirava sua vida agora era um labirinto de segredos. Essa não é a história que você conhece. A mãe de Vanessa implorou. É muito mais complicada do que você imagina. Enquanto a confusão tomava conta e a sirene da polícia se aproximava, Vanessa ficou paralisada, sem saber o que pensar. O que fazer? O passado estava se revelando de uma forma que ela nunca poderia ter esperado, e a tensão na multidão crescia. O futuro, agora, parecia um abismo. O que mais estava escondido e quem realmente eram essas pessoas que cercavam seu coração? Vanessa estava paralisada, balançando entre o que ouvira e o que sentia. O mundo ao redor começou a girar de novo. As vozes misturadas da multidão se tornaram um zumbido distante. Sam, ao seu lado, parecia hesitar. O olhar de John estava cheio de lágrimas e vitória, mas a revelação devastadora ainda marchava como um trovão em sua mente. John é seu irmão. A frase reverberou no coração de Vanessa, mas não apenas isso. A raiva e a dor misturadas em um único sentimento, algo opressivo, invadiu-a rapidamente. Sua mãe, sempre a figura opressiva e distante, agora era um elemento que dava uma nova camada àquele pesadelo. O que isso significava para ela? Então, do nada, uma explosão de luz. Um fogo de artifício? Não, não era nada disso. Era uma flashbang. O som ensurdecedor explodiu,
e os policiais estavam em movimento. A multidão gritou, se afastando em pânico. Vanessa e todos os outros, no mesmo ato, se viraram para ver. Um homem apareceu, longo e esguio, vestido de preto, com uma máscara e uma arma em punho. Ninguém se mexe, ele berrou, a voz metálica ressoando. O silêncio que se seguiu era opressivo, feito uma manta pesada cobrindo a cena. Os policiais já estavam armados, mas a cena foi cercada rapidamente por terror. O coração de Vanessa disparou. O estrondo da explosão transformou o dia ensolarado num pesadelo sombrio. Seu olhar se fixou em John, que agora estava para trás, seus olhos arregalados, misturando a raiva com confusão. "O que você fez?" Vanessa gritou, mas sua voz não carregava mais um tom de amor. Havia uma desesperança, um desespero. "Ele está atrás de mim. Não é meu irmão. Ele é um agente. Um infiltrado." O desespero de John rasgou o silêncio de novo, mas a histeria generalizada começou a organizar as sombras da incerteza. O atirador estava agora em pé, com a arma apontada, e não se tratava de palavras vazias. "Eu posso acabar com todos vocês se não forem leais à verdade." Vanessa sentiu o chão escorregar sob os pés. Um vazio profundo, lamacento e escuro. O que mais ela não sabia? Ela olhou ao redor, as expressões de horror nos rostos das pessoas. Sua mãe a puxava, mas ela estava paralisada. A confusão e o choque tornavam tudo mais difícil de processar. "Isso é uma loucura!" Levantou sua voz, buscando uma resposta. Os policias levantaram as armas, as vozes ecoando. "Põe a arma no chão. Nós não estamos aqui para machucar você." Mas o homem, a figura encapuzada, parecia decidido, seus olhos cheios de um propósito maior, uma intenção sombria. "Você pode se achar especial, mas sabe a verdade, não sabe?" O olhar dele se fixou nos olhos de John. "Você fugiu do que realmente é." Foi a frase punhalada que todos esperavam, mas Vanessa não. Uma nova verdade se formava, espinhos e espelhos girando em sua mente, revelando palavras não ditas, e a centelha que acendeu suas dúvidas incendiou sua alma. "Você não passa de uma marionete." O homem gritou, e o pânico e a fúria da multidão se transformaram em um turbilhão. Vanessa via Sam se esconder atrás dela, um papel que nunca esperou. Voltar-se-ia contra o homem que amava? Ou o que era John, agora era mais complicado do que a relação que tinha em mente. E naquele momento, o gatilho pulou, e um tiro ecoou, e Vanessa congelou. Tudo se tornou uma borrada de som, luz e gritos. John tentou se jogar em direção a ela, mas era tarde demais. O impacto empurrou-o para trás, um corpo indo ao chão, e a gritaria se transformou em um pesadelo em câmera lenta. "John!" O grito dela ecoou como um lamento. Mas em seu coração, uma verdade chocante a invadiu. Poderia tudo isso ser parte de um plano? O que realmente era essa história? O caos não parava. Tudo girava, cada um se afastando, enquanto ela se via sozinha no meio da confusão. O que estava se desdobrando diante dela era mais profundo e mais escuro do que qualquer um poderia imaginar. A cena em sua mente não parava de se repetir. O que realmente estava acontecendo? Que segredos o sangue compartilhado ainda estava escondendo? Como se um novo nível de dor estivesse prestes a ser revelado e ela não soubesse. Tim estava realmente no escuro jogando com todas as vidas. As balas ecoaram como trovões, e o tempo parecia desacelerar. Vanessa estava congelada. O grito dela se mistura ao caos quando um segundo tiro disparou no ar. John agarrou o peito, a expressão de terror se transformando em um contorcer de dor. "Não, não, John!" As palavras saíram de sua boca como uma súplica, mas tudo estava desenrolando rápido demais. A mulher de máscara olhava ao redor,
e a multidão despertou do estado de choque em que estava. Gritos, correria, todo mundo tentando se proteger. Vanessa sentiu um aperto no peito. Ele caiu. John estava no chão e o mundo girava. Sam se afastou, as mãos levantadas, tentando explicar. Mas as palavras dele eram apenas uma sombra do que realmente importava. O olhar de John se voltou para ela, cheio de súplica e dor. Vanessa, me ajuda! A voz dele saiu fraca, e algo dentro dela se partiu. Não era só um estrondo. Era a destruição de uma história que parecia apenas ter começado. A mãe de John estava em estado de choque, e o policial mais próximo gritou: "Aí, em posição, mãos para cima!" Era uma cena doida, mas Vanessa não conseguia desviar o olhar de John. Ele parecia tremido. Cada movimento que fazia parecia um esforço extremo. O medo tomou conta. Ele não merecia isso. Ou merecia. O que era real? Então, uma figura conhecida apareceu, uma sombra familiar que a fez parar. Era sua mãe, mas não apenas isso. Ela estava atrás de um grupo de policiais, seu rosto pálido, os olhos arregalados. "Vanessa, escute!" Ela gritou, tentando atravessar o tumulto. Mas a atenção estava toda voltada para John e a mulher de preto, enquanto a tensão aumentava. "Me deixa! Ele não pode pegar você também." A silhueta de sua mãe buscava uma conexão, algo que Vanessa já não tinha certeza se era possível. O cheiro de pólvora se misturava com o medo no ar, e a verdade começou a desmoronar. O passado era um quebra-cabeça que desmoronava, enquanto ela lutava contra as emoções. "Ele é meu irmão, e eu não posso deixá-lo!" Vanessa gritou. A intensa necessidade de salvar John dentro dela. Mas a vacina de certeza começava a murchar, e a voz da mulher de máscara se elevou. "Você acha que ele é um inocente? Ele precisa ser apagado. Não é só sobre vocês." O coração de John batia rápido, e um lampejo de raiva tomou conta de seu olhar. "Você não sabe o que está dizendo. Eu não fiz nada." A dor na sua voz atravessou o espaço entre eles, e por um instante o universo pareceu imenso e, ao mesmo tempo, sufocante. E então a reviravolta aconteceu. A mulher tirou a máscara e, para o choque de todos, seu rosto era familiar. Era a melhor amiga de Vanessa da infância, Clara. Com uma expressão fria, ela olhou diretamente para Vanessa. "Surpresa, não é? Você realmente achou que seria diferente? Estamos todos conectados, não estamos?" O clima gelou. "Clara?" Vanessa sussurrou confusa. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrível. A paixão por John, a história do incêndio, tudo parecia convergir em um redemoinho de segredos enterrados. "Você só tinha que ficar fora disso, Vanessa. Mas você é teimosa." Clara avançou. E agora todos estavam prestando atenção. A multidão se dividindo entre os que apoiavam John e os que se voltavam contra ele. O olhar de Clara era de quem sabia mais do que dizia. As raízes de um passado obscuro retrocedendo na memória. John, ainda no chão, pareceu compreender a mudança. "Você assiste como tudo isso se dissolve e se torna cinzas, e não quer que eu saia como vilão. É isso?" A voz dele tremia, cheia de frustração e dor. "Você não sabe o que aconteceu." A polícia estava se posicionando. Os policiais com expressões tensas, prontos para agir. Vanessa não sabia o que fazer. O mundo estava em caos. Relacionamentos se quebravam, realidades mudando em um piscar de olhos. O que mais estava escondido? Que tipo de jogo de sombras estava sendo jogado diante dela? "Você precisa decidir, Vanessa." Clara gritou. "Cale-se ou escolha um lado." No meio desse furacão, cada olhar parecia cobrar uma resposta dela. O que viria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O caos tomou conta. O homem mascarado estava ali, e as sirenes ecoavam. Ninguém sabia o que fazer.
e Vanessa estava enraizada, o olhar fixo em John. O desespero brilhou nos olhos dele. As palavras de Clara ainda reverberavam em sua mente, e a realidade começava a se desfazer. Ele é seu irmão, isso a paralisava, e agora o perigo estava a poucos passos. O sentimento no ar era palpável. O policial mais próximo gritou: "Coloque a arma no chão." A tensão era quase insuportável, e todos estavam com medo. John no chão se contorcia, e o medo tomou conta de Vanessa. Ela viu sua mãe se aproximando, pálida e preocupada, e tudo parecia um pesadelo. O homem mascarado estava prestes a agir. "Ninguém se move! Ninguém me impede!" A voz ressoou como um trovão, e Vanessa sentiu o coração acelerar. "Você não pode nos machucar!" gritou, tentando manter a calma. Mas ele apenas riu. "Vocês não entendem! A verdade precisa ser revelada." John estava no chão, lutando para se levantar. "Vanessa, não! Saia daqui!" Seu grito cortou o ar. Mas como ela poderia deixá-lo ali? O desespero a consumia. Em um momento de clareza, ela decidiu: "Eu vou lutar, dizer que quero saber a verdade." Uma onda de coragem invadiu seu peito. Mas e se isso significasse colocar todos em risco? A tensão explodia até que de repente a mãe de John gritou: "Ele não é um monstro, ele está aqui para desmascarar." As palavras dela eram como um combustível. A multidão começou a murmurar, e a confusão era eletricamente carregada. Havia mais em jogo do que apenas uma luta entre homens. "Calem-se, todos vocês." O homem mascarado estava perdendo o controle, e isso só aumentava o perigo. Vanessa se virou para John, que a olhava com um misto de dor e súplica. O instinto de proteção a conduzia, mas o medo também estava presente. "O que você fez, John?" ela perguntou, a voz trêmula. "Eu só queria que a verdade viesse à tona. Que tudo o que aconteceu já não fosse mais uma mentira." Ele estava fraco, mas o olhar dele mostrava algo mais. Uma faísca de esperança. Mas seria real? E naquele instante, Clara se aproximou, finalmente respondendo à sua pergunta. "Eu fiz isso por você, Vanessa. Não queria que você fizesse parte disso." Sua voz estava cheia de raiva e dor. "Você não sabe o que ele fez." A tensão aumentou novamente. "Cale-se, Clara. Isso não é sobre você. É sobre a escolha que temos agora." O homem mascarado parecia estar prestes a perder o controle, e o pânico se espalhou. Vanessa olhou para a multidão, olhos arregalados, como se estivesse no centro de um furacão. Aquelas pessoas estavam lá, e suas vidas eram um fio tênue. O oficial mais próximo começou a se mover, e o disparar começou. "Para baixo!" gritou alguém, e Vanessa ouviu o barulho de tiros. E tudo parou. O sinal de alerta bloqueou o som do medo, e John caiu novamente. O olhar dele estava nublado, e Vanessa sentiu o chão ceder sob seus pés. "Não, John!" Ela se jogou para frente, e as lágrimas escorriam. A explosão de dor era imensa, e o mundo desapareceu em um manto de confusão. A ideia de perder tudo a consumia. E então, em um último gesto de amor e desespero, Vanessa gritou: "Eu acredito em você, John." O dinheiro no chão, a história desgastada, o amor que ainda restava. Para ela, a vida não seria mais a mesma. O caminho estava cheio de perguntas sem respostas, e ainda assim sabia que essa conexão era única. A multidão ficou em silêncio, como se cada um tivesse sido tocado pelas palavras dela. Em um momento, tudo ficou claro e obscuro ao mesmo tempo. O que era esse amor e sacrifício? E enquanto o caos reinava ao redor, uma verdade se materializava no ar. Mas qual seria seu custo? No final, uma sombra se estendeu sobre a cena, e o que poderia ser um novo começo também podia ser um triste fim. O futuro estava nas mãos de quem realmente acreditasse no poder da verdade.
E agora é sua vez de nos acompanhar nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar ainda mais o algoritmo. Na seção de comentários, inunde com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação transforma este canal.